Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com estudos de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ele, Paulo Renato. Deus nos abençoe. E ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. É isso aí. E hoje é um programa especial, né? Porque nós conseguimos algo que a gente já queria há muito tempo, né, Miranda? Poxa. A gente conseguiu atrair uma certa pessoa chamada Leci Setúbal, né? Mas devemos Vou hipnotizar vocês. Isso. Quem é Leci Setúbal, Paulo Renato? É minha esposa. Não, ela é uma missionária do Cristo. Ah, é verdade. Que aceitou a árdua missão de estar casada. Há quantos anos com o Paulo Renato? Olha, eu nem sei. Ela que conta. Tu já perdeu as contas, Paulo Renato? Tem muito tempo. É muito tempo. Então, assim, imagina, né, o mérito que ela tem, Miranda. 28, Coloca a idade da Vivi e mais anos. A Vivi tá com 20, vai fazer 21. Será que a Miranda pode falar perto do microfone? Acho que pode. 28 né? anos, provavelmente. É isso aí. Então, uma missionária. Nós vamos hoje fazer um programa diferente porque nós estamos aqui na rádio, né, num período de transição. Nós tivemos recentemente uma mudança de diretoria. E nós estamos com muitas mudanças na rádio que vão ser mudanças para muito melhor. Só que essas mudanças que nós estamos fazendo, elas exigem muito tempo de todos nós, né, que estamos envolvidos. E nós estávamos com dificuldades muito grandes de gravar o programa Luz na Penumbra, aqui com o estudo do Livro dos Médiuns. E para o próprio Paulo Renato também, tem que chegar aqui muito cedo, né? Que ele vem lá de Bangu, né? Quem não é do Rio de Janeiro, Bangu fica mais ou menos lá no Japão. É do outro lado do mundo. A pessoa associa ao presídio, né? É do presídio. É o Bangu 1 lá. Paulo Renato é tão perigoso que ele mora em Bangu. Bangu. E devido a esse fato, né? Nós tivemos que tomar algumas decisões de fazer algumas mudanças. E uma delas, devido à nossa dificuldade em gravar os programas, nós pedimos ao Paulo Renato que ele conversasse com a missionária Leci Setúbal se eles poderiam dar sequência aos estudos do Livro dos Médiuns gravando juntos, né? E aí eles podem gravar e isso facilitaria para mim, para a Miranda também, que nós teríamos mais tempo para dedicar às questões internas da rádio. E graças a Deus, a Leci aceitou, Paulo Renato, depois da Miranda fazer uma mandinga forte, né? E a partir de agora, Paulo Renato, você já está gravando com a Leci, não é isso? Justamente, nós estamos aí em caráter experimental, né? Vendo como é que a gente pode se adaptar e, naturalmente, vamos tentar dar o melhor em termos de conteúdo. Naturalmente, os ouvintes vão sentir uma relativa diferença. Só no tom da voz e na melhoria do tema. Não mais os comentários do Eduardo, da Miranda, que isso naturalmente vai se sobrelevar, vai ficar em destaque. Mas eu acho que com o tempo a gente vai se adaptando, vai se ajustando bem às finalidades do programa, né? E rogamos a Deus que nos ajude a fazermos os comentários que sejam justos e doutrinários. E uma coisa que facilita, porque o Paulo Renato já vem gravando conosco já há um bom tempo, né? Acho que sim. Um bom tempo. Então, o Paulo Renato está totalmente integrado, né, dentro do estudo do livro. É uma voz já conhecida de todos vocês e agora vocês vão ganhar uma voz mais linda ainda, né? Porque para quem não sabe, soprano. Miranda, a Leci Setúbal é cantora, não é? É quem soprano. Sabe. Ela pode cantar o Livro dos Médiuns? Eu acho que sim, mas ela não vai querer, não. Pois é. Não, mas ela pode até cantar o toque, 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 que é a mensagem do Livro dos Médiuns, né? Aliás, a Leci é também uma médium bem ostensiva, não é, Paulo Renato? A família dela tem bons médios.
A família dela realmente, ela tem registrado ali excelentes médios mesmo. Inclusive. Mas ela própria também tem, né? Uma mediunidade bem extensiva. Tem. Naturalmente que tem as características pessoais, mas ela também traz esses... Eu não vou dizer que seja motivo de redenção, porque a mediunidade para nós, na verdade, é um freio, né, às nossas más inclinações. Quando pensamos em viver a vida que todo mundo vive, e os espíritos nos lembram que para nós deve ser diferente. Então, mas eles realmente têm essa possibilidade mediúnica, assim como vários membros da sua família tiveram. Inclusive, foi graças a essa mediunidade familiar, digamos assim, que um benfeitor espiritual médico cuidou dela, né? Quando ela estava praticamente desenganada, que o médico chamou a família para chamar um padre para ela não morrer pagã. Mas o Dr. Antoni, médico espiritual, o irmão Cruz, especialmente médico espiritual, que assumiu o tratamento dela até mais de 7 anos depois. E ele que foi controlando a alimentação, ensinando como a minha sogra deveria fazer para cuidar dela. Ele prescrevia remédios alopáticos, não era homeopatia. Alopáticos? Alopático. Inclusive o irmão Cruz falou para ela que ele só podia trabalhar do jeito que trabalhava com ela, com a alopatia, porque ela tinha sido médica numa encarnação recente. Eu até estranhei, né? Porque normalmente é homeopatia, né? Sim. Mas ele não, ele receitava alopático, que é muito mais difícil. Certa feita, a dona Dejinha, a tia dela, fez uma filtragem mediúnica errada. Ele tinha prescrevido uma injeção que deveria ser feita lá pelo farmacêutico. E a dona Edith não conseguiu, ele estava muito ruim, que era pequenininha. E ela saiu por aí tentando achar farmácia aberta, num 7 de setembro. Não conseguiu, maior confusão, ela ficou desesperada e voltou para casa da médium, né, sua parente. Aí falou que não tinha conseguido comprar a receita, comprar a injeção para aplicar na menina, né, na Alessi. Aí o irmão Cruz falou, não, fomos nós que te causamos embaraço, porque a receita está errada, a prescrição está errada. A médium tinha filtrado errado, e aquela dosagem ia fazer mal ao Alessi. Aí ele foi, prescreveu... Quer dizer, eles causaram a dificuldade porque... para ela não achar a farmácia aberta, e falou, não, nós fizemos de propósito, foi eu que causei os embaraços para você. Você vê o grau de mediunidade dela, né? Aí quantas coisas tem nessa história, né? Você tem aí a questão dele causar o embaraço, que mostra lá na questão 459, né? A interferência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Eles têm condições de causar... De repente a dosagem não era ideal para ela, não, ia fazer mal a ela. E aí ele... Como o Chico, eu lembro que o Chico, certa feita, quer dizer, uma biógrafa dele de São Paulo, que o Chico, toda vez que ia a São Paulo, ficava muito na casa dela. Não me recordo o nome dela. E ela disse que quando o Chico foi fazer determinada cirurgia no hospital de São Paulo, pessoas conhecidas, o André Luiz falou para o Chico avisar o médico para não aplicar tal remédio, que faria mal a ele. E Chico assim o fez, né? Falou com os médicos, André Luiz, espírito, foi médico na Terra, recomenda que você não use esse remédio em mim durante a cirurgia, que vai me fazer mal. E o médico deve ter estranhado, mas seguiu lá o conselho. Quer dizer, os espíritos sempre ajudando. A dona Edi, minha sogra, igualmente, ela teve um aborto natural, né? E tinha que fazer a curetagem, a raspagem. Estava no hospital público, estava lá na cama, lá esperando atendimento. E o irmão Cruz, que a acompanhava, viu que ela podia sofrer uma infecção generalizada, pediu a médium que ele se utilizava, digamos, para ir no hospital, para avisar lá que a paciente do quarto tal estava precisando de atendimento médico. Aí, segundo a dona Dejinha, demorou muito o atendimento, a menina na recepção. Por fim, o médico chegou, um tempão depois,
olhou a Dona Edi para fazer a coletagem, a limpeza, a raspagem, falou para ela: quem mexeu na senhora? Ela falou: ninguém. Aí ele falou assim: mas não entrou nenhum médico aqui? Ela falou assim: não entrou ninguém não. Ele falou: é estranho, mas o que eu ia fazer já está feito, né? Quer dizer, pela demora e a urgência, ela morreria ali, né? Ela disse que sentiu anteriormente como se alguém estivesse mexendo, uma dor, mas nem ia pensar que era ação espiritual, porque ela soube depois, né? Depois que a menina médium subiu, foi pro quarto visitá-la, aí que a médium informou. Então a família é cheio dessas boas informações provindas do mundo espiritual. E esse espírito amigo, com certeza, tem um grau de ligação afetiva muito grande com aquela família. Eu tô aqui, você estava falando, eu estava tentando lembrar de algumas questões aqui, porque é interessante, assim, primeiro a questão do remédio alopático, né? Porque, assim, muita gente deve estar se questionando: mas os espíritos passando remédio alopático, eles estariam interferindo, né, na questão da medicina, né? Porque tem a questão... alopatia. Mas o espírito, eu já vi casos como esse também, lá no nosso amigo Paulo Guedes, lá no trabalho que ele fazia, o Dr. Ricardo, que era um médico espiritual. A minha mãe estava tomando um determinado remédio, eu acho que era omeprazol, sim, que é para o estômago, remédio muito conhecido. E aí o médico espiritual, o Dr. Ricardo, falou: olha, eu aconselho que não use essa medicação, use o pantoprazol. Aí eu achei interessante a colocação dele, porque ele falou que era menos agressivo. Deu lá uma explicação. Então os espíritos, não necessariamente eles vão trabalhar somente com a homeopatia. No caso da Alessi específico, era a alopatia. Não sei se com outros. Sim. Porque a outra tia da Alessi psicografava também, recebia mediunicamente receitas homeopáticas. Sim, claro. Era aquela homeopatia. que tinha sido médica, já tinha todo Ele falou para ela, por causa da sutileza do receituário, ela, com a Alessi especificamente, era só a alopatia. É algo que os espíritos normalmente evitam, até porque tem toda uma questão legal, né? Você tem que ter uma receita médica para comprar. Interessante. Você não pode chegar na farmácia hoje e comprar um remédio se você não apresentar a receita, né? Não foi o doutor, o médico espiritual que passou. Então é evidente que os espíritos, eles evitam isso, eles podem aconselhar a você conversar com o seu médico, né? No caso da minha mãe, era um remédio simples que você compra sem receita médica, né? Até hoje em dia você compra omeprazol ou pantoprazol, tanto é que eu uso pantoprazol, até lembrando da recomendação dele. Mas é evidente que os espíritos não vão fazer isso, e muita gente está se questionando, ouvindo a gente falar agora, por que os espíritos então não fazem sempre isso? E eles falam a Kardec que o trabalho deles não é poupar o homem, é o trabalho de pesquisa. Eles não vão substituir o médico humano, né? Sim. Eles auxiliam os médicos humanos através da intuição, né? Se você vai no médico, eu tenho uma pessoa que me falou isso, e eu achei bem interessante, que ela falou assim: toda vez que ela vai a um médico, ela faz uma oração pelo médico. Por quê? Porque para que aquele Foi médico... a Shirley do Rosário. A Shirley, né? Para que o médico que está sendo atendendo a pessoa ali, ele seja bem intuído, bem assistido, porque nenhum médico, dizem os espíritos, trabalha sozinho. Sim. Por mais que seja um médico, às vezes que não esteja ali com boa vontade, ele sempre tem uma assistência espiritual. E os espíritos, quando é necessário, podem atuar até para atenuar a má vontade do médico, né? Isso foi em 1965. Isso. Que a Alessi, quando nasceu, ficou 3 meses internada. Ela não conhecia a família. A família dela era o hospital. Eram os membros do hospital, né? E por causa dessa questão do receituário, lá, o centro que ela frequentava tirou ela de lá. Expulsou ela de lá. Anos mais tarde pediu para ela voltar. Mas aí, claro, ela não aceitou mais, né? Mas os receituários dela, inclusive o irmão Cruz ensinou à época a minha sogra a fazer o leite desnatado, porque a Alessi, entre outras coisas, não podia tomar o leite comum. O leite, segundo a minha sogra, vinha do Hospital dos Servidores, que recebia de fora, acho que era importado na época, não existia assim. Aí o irmão Cruz ensinou ela a fazer
falou para ela para ficar batendo, que era vidro antigamente. Cada moléculas, né? Ficar batendo. Disse que a minha sogra disse que ficava o dia todo batendo aquele negócio até fazer a separação. E para poder ter leite para a semana para Alice tomar. E ele só liberou o chocolate para ela quando ela tinha 7 anos. Falou, você pode comer um pedacinho de chocolate. Ele que tratou ela o tempo todo. Tratou o irmão dela com paralisia. Ele teve aquela doença que o corpo fica todo paralisado, eu esqueci o nome. Ele e o amigo dele. O amigo dele ficou com sintoma grave e ele praticamente, os sintomas são imperceptíveis. Ele agora é desencarnado, ficou só com um probleminha na boca, mas a assistência espiritual que ele recebeu foi muito grande, que minimizou os efeitos lá do problema de saúde que ele teve. O próprio Raul Teixeira, né, que a gente tem notícia que teve um AVC, se eu não me engano. 6 horas no avião. Né? E os médicos ficaram surpresos como ele não morreu ou como não ficou totalmente inválido, inclusive na questão cerebral. Sim. E hoje nós vimos o Raul Teixeira aí fazendo palestra, sim, dentro das suas limitações, melhorando a cada dia na questão da saúde, da possibilidade de expressar o seu pensamento. Quer dizer, são as assistências espirituais que todos nós temos graças a esses grandes benfeitores, né? E sabemos também que o próprio Raul Teixeira também é um excelente médico. Sim. Agora, essa informação de que ele podia prescrever a medicação alopática por conta de uma condição que ela já trazia por conhecimento, né, da medicina, nos vem comprovar que todo médico, ele nunca está sozinho. Eu conheci o médico, ele recebia todo mundo do laboratório, mas ele não prescrevia só porque o laboratório estava, entendeu? Ele fazia o receituário dele com aquela medicação que ele já tinha um domínio sobre ela. Interessante. Eu lembrei quando o filé teve bem ruim, lembra? Que o filé teve bem... Isso, é verdade. Olha, pra quem não sabe quem é filé, era o gatinho da Miranda. É um amigo felino do Eduardo. Desencarnado no momento. Eu já não sabia mais o que fazer. Aí alguém que gosta muito de bichinho, tá desencarnado também, né? Falou, chega em casa, dá tal medicação pra ele. Levantou o filé. Eu lembro num desses livros aí de biografia do Chico, não lembro se é da Sueli ou da Schubert, que ela narra ali que um diretor da FEB, à época, foi mover um piano na sua casa e ficou com problemas sérios lá, cheio de dor, acho que na coluna ciática, não lembro. E ele tinha um encontro com o Chico naquela semana, mas estava com muitas dores, e veio à cabeça dele tomar determinado remédio, e ele assim o fez. Mas ele ficou preocupado, saber se a medicação seria aquela mesma, né, e não estava podendo ir ao médico, e até que alguém, né, o Chico, se eu não me engano foi o Chico, ligou para ele, né, e falou assim, ô fulano de tal, o Emmanuel está dizendo que, aliás, o Dr. Bezerra de Menezes está dizendo que você deve continuar tomando o remédio que ele te recomendou pelas vias da intuição. Quer dizer, ele estava na casa dele em São Paulo, né, lá um movimento em falso lá arrumou um problema e teve a ideia de tomar o tal remédio. A gente não está generalizando, a gente só está descrevendo um fato específico. E então os benfeitores recomendaram pela via da intuição o remédio alopático, né, e Dr. Bezerra de Menezes. Aí ele achou interessante, família interessante, ele continuou a tomar o remédio e logo depois ficou melhor daquele sintoma, daquelas dores. Quer dizer, pelas vias da intuição, né, os benfeitores nos dão assistência devida segundo as circunstâncias. É claro que nenhum de nós está incentivando esse tipo de coisa. Eu tive a intuição, vou beber tal remédio. Isso não deve ser feito, porque pode arrumar um problema sério. Na verdade, você pode ter a intuição e procurar o médico, né? E conversar com o médico e perguntar a ele o que o senhor acha, né? O senhor acha desse remédio? Exatamente, né? E se houve a intuição, o médico também vai ser ali auxiliado a tomar uma melhor decisão. Eu estava procurando, achei aqui, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis, no item 4,
que os espíritos estão falando, né, sobre essa questão das pesquisas, porque assim, parece... por que os espíritos então não resolvem tudo? Por que eles não dão as receitas, os remédios? E aí Kardec diz o seguinte: é em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe descobertas e invenções prontas e acabadas, a fim de que ele não se limite a receber o que lhe ponham nas mãos, sem nem mesmo se dar ao trabalho de abaixar-se para apanhar, nem o incômodo de pensar. Se fosse assim, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se-ia sábio, sem o menor esforço, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm dispensar o homem da lei do trabalho. E vocês imaginem, se os espíritos fizessem o trabalho dos médicos, ninguém é mais da medicina, ninguém faz mais nada. O que seria melhor ainda se Deus já nos criasse com absoluta saúde e exatamente. E se ele não faz isso, deve ter um propósito, né? Isso, que nós não estamos prontos para isso ainda. Tanto é que nos mundos superiores não existem as doenças e essa realidade humana. Né? Então, assim, os espíritos podem, eles auxiliam, mas eles não vão poupar a gente ao trabalho, né, ao aprendizado, às pesquisas. A gente está com uma doença, tem que ir ao médico. Isso. Eles vão ajudar? Vão. Eles podem até orientar uma medicação? Podem. E a gente vai buscar com o médico, né? Não precisa entrar em detalhes, mas você vai buscar com o médico. Você tem muitas vezes, eu já vi vários casos do espírito falar assim, procure um médico. Você está com um determinado problema no seu estômago. E a pessoa nem sabia. Mas os espíritos, querendo evitar que algo acontecesse, ele dá a sugestão, olha, você procura um médico. O médium tem uma intuição na hora e fala assim, olha, procura um médico. Eu tenho, pessoalmente, várias experiências nesse sentido, mas duas são bem marcantes, interessantes. Eu peguei uma infecção por causa de uma espinha, peguei uma infecção no rosto e estava um buraco mesmo, que ele se disse que dava para ver minha alma lá dentro. Por causa de uma espinha, olha só. Por causa de uma espinha, que eu cocei, não dei atenção, foi inflamando. Aí o espírito recomendou que eu fosse ao médico, num sábado. E eu dirigia a mocidade numa determinada instituição. Eu falei, bom, a única clínica, né, um hospital, na verdade, aberto, hoje é em tal lugar que até não era de boa referência. Aí a Alessi falou, não, vamos lá. Aí fomos lá, e o atendente falou, não tem mais médico. Os médicos foram embora. Aí daqui a pouco eu vi descer do elevador uma pessoa que eu conhecia, médica. Aí ele falou, o que tá fazendo aqui? Eu fui mostrar ele e tal. Ele falou, rapaz, isso está seríssimo. Se você não tivesse vindo, isso daria problema sério para você. E você deu muita sorte que eu estava descendo, que eu desci para ir embora, meu plantão terminou. É interessante. Aí ele conseguiu te medicar. Medicou lá com aqueles antibióticos brabo. E da outra vez também foi um shampoo que eu usava. Pode falar? Não sei se você tem 30 segundos. Um shampoo que eu usava há muitos anos. Eles fizeram uma nova fórmula e me fez mal ao rosto, ressecou minha vista, me deixou numa situação muito ruim. E eu não sabia o que era. Até que um dia, tomando banho, eu escutei o espírito falar para mim, é o shampoo. Aí eu falei, aí eu contra-argumentei, eu falei, não, o shampoo não é, porque eu uso esse shampoo há muitos anos. Aí ficou por isso mesmo. Aí quando a Alessi foi tomar banho, o espírito falou, fala para ele que é o shampoo. A Alessi gritou lá do banheiro. O espírito falou que é o shampoo, eu falei, não pode. Aí ela pegou o shampoo, foi olhar a nova fórmula. Nunca mais usei nada que está escrito nova fórmula. Naquilo que eles podem, eles nos auxiliam. Então, para quem chegou depois, no início do programa, nós falamos, né, que a partir do próximo programa, na semana que vem, quem estará tocando aí o nosso estudo de O Livro dos Médios vai continuar a ser o Paulo Renato, mas desta vez não mais comigo e a Miranda, mas com a esposa dele, a Alessi Setúbal, já que eu e Miranda estaremos envolvidos em outras tarefas aqui na rádio. Mas o Paulo Renato vai continuar o estudo do Livro dos Médios e vai continuar vindo, pelo menos uma vez por mês, para participar conosco aqui do Analisando os Fatos ao vivo. Então, nossa gratidão a todos vocês. Miranda. Que Jesus nos conduza. Paulo Renato. Jesus Cristo nos abençoe. Que Deus te abençoe aí também a Alessi. E que vocês continuem aí prestigiando, né, o estudo do Livro dos Médios, com certeza vai continuar sendo muito bom com o Paulo Renato e agora também com a Alessi Setúbal. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando sempre a vocês que devemos contribuir para que se mantenha a Rádio Rio de Janeiro, né? Com uma contribuição, qualquer que seja a contribuição, nem que seja R$1, tá? Pelo telefone 3386-1422. 3386-1422. Astênio, sim, aonde paramos? Na Revista Espírita de fevereiro de 1860. Nós estamos estudando uma parte intitulada Bibliografia Condessa Matilde de Canossa, que trata-se de um romance legendário, em que na página 170 desse romance, o autor do romance tece uma série de críticas, né, de agressões contra o Espiritismo, coloca tudo, né, como sempre, né, como obra do diabo. E aí, depois que Kardec acaba de transcrever as colocações do autor do romance, Kardec começa a analisar, né, as colocações desse autor, e nós paramos na parte, né, em que Kardec diz o seguinte: quanto às que poderiam ser descobertas, né, e aí está dizendo que, ele disse antes, né, que normalmente esses autores eles acreditam mais no diabo do que em Deus, né? Sim. E ainda diz que a natureza não pode, não tem determinadas forças, não pode ter, e não pode ter porque ele não quer que tenha, né? Exatamente. Bom, então Kardec, ele põe limites. Ele põe limites. E aí, é engraçado que põe limites à natureza, que é a obra divina. Então Deus tem limite, agora o diabo não. O diabo, o que ele quiser fazer, ele pode fazer e tem capacidade para fazer, né? Bom, ele tem livre-arbítrio, né? O diabo sim, né? Deus não. Bom, e aí nós paramos onde Kardec dizia o seguinte: quantas que poderiam ser descobertas, né, leis da natureza, é mais sábio atribuí-las ao diabo, que assim seria mais poderoso do que Deus. Então, obviamente, que aqui ele está fazendo uma crítica ao autor do livro. Há necessidade de indagar de que lado está a blasfêmia, né, já que ele afirmou que o Espiritismo era uma blasfêmia contra Deus. Há necessidade de indagar de que lado está a blasfêmia, ou maior respeito ao Ser Supremo. Kardec havia destacado que tudo em Espiritismo se faz em nome de Deus, né, com pleno respeito ao Criador, né? Aí, enfim, o diabo toma todas as aparências, né? Agora Kardec retoma as afirmativas feitas pelo autor. Enfim, o diabo toma todas as aparências. Ele coloca aqui 2 pontos, porque ele vai transcrever uma frase do autor do livro, do autor do romance. Na verdade, não é muito gentil, aqui o autor do romance está se referindo ao diabo, dizendo que nos salões espíritas o diabo é muito gentil. Na verdade, não é muito gentil. Veste-se a americana, a inglesa, a parisiense, né? É realmente amável sob a barba e o bigode dos finos italianos. Dos italianos, e seria muito desajeitado se não se revestisse de uma distinção irreprochável. Muito provavelmente, né, quem se veste são os médiuns. Ele aqui está se referindo aos médiuns, através dos quais o diabo se manifesta. Né? Não sabemos se os senhores italianos sentir-se-ão envaidecidos, aí agora já é Kardec. Não sabemos se os senhores italianos sentir-se-ão envaidecidos por serem tomados como diabos de luvas amarelas. Ou ofendidos. Né? Né? Quem são essas belas senhoras que fazem a coqueluche desses gentis demônios
e que ante o caridoso aviso de que há nisso algo de nebuloso, vos riem no rosto, exclamando: que diacho, não sou uma imbecil. A gente se lembra que lá atrás ele falou de a senhora frequentadora da missa. Kardec, né? Também era irônico. Né? Né? E como tinha tempo para ir em tantos detalhes. Né? Então aqui essa senhora estaria reprochando: que diacho, não sou uma imbecil. Se é uma figura tomada pela realidade, perguntaremos em que mundo ela se serve de tão belas expressões. Lamentamos que o autor não tenha haurido seus conhecimentos de espiritismo numa fonte mais séria, com o que não falaria tão levianamente. Então, são autores que às vezes só ouviram falar, nunca se preocuparam em ler absolutamente nada, né? Então, nem estudar, né? Eles são informados eles souberam. Sim, eles são informados, por exemplo, que num determinado lugar eles têm um médium fazendo cura. Aí ele não. E é mais fácil, né, Astênio, de você colocar uma pessoa, entre aspas, o diabo, como a justificativa que ele tem. Sim, o diabo é a explicação para tudo, né? É uma palavrinha mágica que explica tudo. Exato. Bom, enquanto não lhe opuserem argumentos mais peremptórios, seus partidários poderão dormir bem tranquilos. Então, Kardec está dizendo que enquanto não opuserem argumentos mais peremptórios, os partidários do espiritismo poderão dormir tranquilos. E aí termina aqui a análise do Kardec a respeito dessas levianas colocações do Bresciani no seu romance Bibliografia Condessa Matilde de Canossa. E agora nós entramos numa outra parte até bastante interessante, História de um Danado. E esse tema vai nos demandar alguns encontros, né, aqui no programa, porque é meio longo, embora esse título, História de um Danado. Bom, tem aqui uma nota de rodapé. Uma nota de rodapé em que fala, aqui é a nota da editora, fala ver nota explicativa na página 561. Bom, e isso aqui foi a primeira comunicação, então, foi na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 9 de dezembro de 1859. Então a gente vê que a gente está na Revista Espírita de fevereiro de 1860, e essa história de um danado, né, era recente. Começou na reunião de um danadinho. De 9 de dezembro de 1859, primeira sessão, porque teve várias outras sessões sobre a história de um danado. Né? Então ele se manifestou em várias ocasiões, espontaneamente ou evocado. Né? O fato é que na sociedade, fora da sociedade, como a gente vai verificar, o bicho era danado mesmo. Né? Mas é uma história muito interessante que vai prender a nossa atenção. Então consta o seguinte: o senhor Delaroche, membro titular da sociedade, né, comunica o seguinte fato que é de seu conhecimento pessoal. Então aqui o que vai descrever é que o senhor Delaroche falou nessa sessão de 9 de dezembro de 1859. Numa pequena casa perto de Castelnaudary, ocorriam barulhos estranhos e manifestações diversas que levavam a considerá-la como assombrada por algum mau gênio. Então, numa pequena casa, nessa cidade, Castelnaudary, ocorriam barulhos estranhos, manifestações diversas, que levaram o povo lá, né, a considerar essa casa assombrada por algum mau gênio. Por conta disso, foi exorcizada em 1848 e nela colocaram um grande número de imagens de santos. Então, querendo habitá-la, o senhor D. mandou fazer reparos e retirar as gravuras, né, as imagens dos santos e tal, né? Depois de alguns anos, ali morreu subitamente. Então o senhor D. foi lá habitar essa casa, né, que era tida por assombrada, e morreu subitamente. Mas depois de alguns anos, então ele viveu ali alguns anos. Seu filho, que a ocupa atualmente, ou pelo menos a ocupava até há pouco, certo dia recebeu, ao entrar num aposento, forte bofetada de mão invisível. Né? Então, mais um caso de bofetada dada por mãos invisíveis. Né? Como estivesse completamente só, não duvidou que ela proviesse de uma fonte oculta. Então ele estava sozinho em casa e ganhou uma bofetada. Agora não quer mais ficar lá e vai deixá-la definitivamente.
Então o pai morreu lá e ele agora vai deixá-la definitivamente porque não quer saber. Não vai esperar a segunda bofetada. Exatamente. Né? Bom, há na região a tradição segundo a qual um grande crime teria sido cometido naquela casa. Então existe essa tradição e de fato a gente vai ver depois por informações desse próprio espírito, de que de fato ele praticou um crime naquela casa. Né? Bom, interrogado sobre a possibilidade de evocar o esbofeteador, São Luís respondeu que sim. Então, primeiro o de la Roche informa esse fato que era do conhecimento dele. Sim. Aí perguntam a São Luís se poderia evocar aquele espírito que deu a bofetada no filho do senhor D. Chamado, o espírito se manifesta por sinais de violência. O médium é tomado de extrema agitação. 7 ou 8 lápis são quebrados. Vários são atirados sobre os assistentes. Uma página é rasgada e coberta de traços insignificantes, feitos com cólera. Todos os esforços para acalmá-lo mostram-se impotentes. Pressionado a responder às perguntas que lhe são dirigidas, escreve com a maior dificuldade um não quase indecifrável. Então a gente vê que o bichinho era duro. Tinhoso. Tinhoso. Esse era o próprio tinhoso. Era o verdadeiro tinhoso. Né? Bom, mas esse tinhoso aqui estava preso naquela casa, então não era tão tinhoso assim, né? Ele estava lá dando bofetada nos outros. Bom, aí fizeram uma pergunta a São Luís. Já que ele se manifestou dessa forma, não escreveu nada, quebrou lápis, né, atirou coisas contra as pessoas, esse tipo de coisa, né? Aí fizeram a pergunta a São Luís. Terias a bondade de nos dar algumas informações sobre este espírito, já que ele mesmo não pode ou não as quer dar? Aí São Luís diz o seguinte: é um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Nossa Senhora. Então, quer dizer, quem o visse temeria, né? A forma em que ele se apresentava. Como diz o Bernard, né? O Bernard, é um diabo. Então, é um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Nós o fizemos vir, então ele foi na marra, né? Mas não nos foi possível obrigá-lo a escrever, malgrado tudo quanto lhe foi dito. Ele tem o seu livre-arbítrio, mas, infeliz, dele faz triste uso. Então, faz triste uso do livre-arbítrio. Então, eles puderam levá-lo até lá, mas obrigá-lo a responder perguntas, escrever. Isso não. Não. Há muito tempo que morreu como homem, então eles não podiam fazer pergunta ao próprio espírito, estavam fazendo a São Luís, né? Aí São Luís responde o seguinte: tomai informações. Foi ele que cometeu o crime cuja lenda existe na região. Então, já que existia a lenda, sabia-se, em algum lugar, tinha informação a respeito de quando ocorreu o crime, né? Então, São Luís não facilitou a vida do pessoal, não. Falou assim, vai pesquisar. Vamos buscar. Vamos buscar. Quem era ele em vida? Aí São Luís diz: sabê-lo-eis por vós mesmos. Então, ele sabia que uma hora esse espírito ia informar, né? Ia desabrochar. Aí outra pergunta: é ele, pois, que assombra a casa atualmente? Resposta: sem dúvida, pois foi assim que vô-lo fiz chamar a atenção. Então, exatamente porque ele estava lá, sem dúvida, pois foi assim que vô-lo fiz chamar a atenção. Quer dizer, quem chamou a atenção da sociedade a respeito dele foi o próprio São Luís. Né? Bom, os exorcismos praticados não foram capazes de expulsá-lo? Resposta: de modo insuficiente. De modo algum. Né? De modo algum. Quer dizer, os exorcismos nunca puderam expulsar espírito nenhum. Nenhum. Né? Bom, ele tem algo a ver com a morte súbita do Sr. D? Resposta: sim. Então, o Sr. D aqui não foi o que ganhou a bofetada. O Sr. D foi o que morreu alguns anos depois que foi habitar aquela casa. Quem ganhou a bofetada foi o filho do Sr. D, né, que continuou morando na casa. Né? Então, e aí pergunta se esse espírito tem a ver com a morte do Sr. D. Mas essa morte aqui ainda não, embora tenha sido um crime dele já como espírito, não é o crime inicial dele, que faz parte lá da história, da lenda. Da lenda,
De que maneira contribuiu para essa morte? Resposta: pelo pavor. Quer dizer, ele não tem a aparência monstruosa, ele apareceu, ele se fez ver pelo Senhor D, e o Senhor D morreu, né? Morreu de medo, né? Você vê que o medo mata mesmo, né? Exatamente. Bom, pelo pavor. Foi ele quem deu a bofetada no filho do Senhor D? Resposta: sim. Poderia ter dado outra bofetada, né, em qualquer um de nós? Mas certamente vontade não lhe faltava. Quer dizer, ele só não deu bofetada neles ali porque não deixaram, né? Os espíritos. Ele era mau, né? Ele era literalmente mau. E a vontade dele era esbofetear todo mundo ali. Exatamente. Né? Então, obviamente que ele estava sob o controle de espíritos elevados. Seguro, né? Estava seguro. A fera estava presa. Estava semi-solta. Por que não fez? Por que ele não deu a bofetada? Aí a resposta: não lhe foi permitido. Então, estava contido. Por isso que eu falei que a história é interessante, né? É um danado, mas é interessante. Bom, haveria uma outra pergunta. Haveria um meio de desalojá-lo daquela casa? Qual seria? Né? Qual seria o meio de tirar? Né? Porque pelos meios lá dos padres e tal, não foi possível. Ele continuou lá, né? Nem dos santos, né? Tinha várias estátuas, né? Aí ele responde o seguinte: se quiserem desembaraçar-se da obsessão de semelhantes espíritos, será fácil orando por eles. É o que sempre descuram fazer. Preferem apavorá-los com fórmulas de exorcismos que os divertem muito. Né? Isso mesmo. Então, se quer produzir algum êxito, tenha compaixão desse espírito. Todo espírito que está fazendo mal é espírito que sofre, né? Então pede a Deus por eles, desenvolve a simpatia deles, né? É a única forma de conseguir algum êxito. Tentando amedrontar, ameaçar, não, ele já sabe o mal que eles fizeram e sabem até que o que estão sofrendo é consequência do mal que fizeram. Então não tem mais nada a dizer para eles, a não ser fazer-se amigos deles, simpáticos a eles, né? Bom, aí outra pergunta: dando às pessoas interessadas a ideia de orar por esse espírito e orando nós mesmos por ele, seria possível desalojá-lo? Resposta: sim, mas notai, eu disse orar e não mandar orar. Porque normalmente as famílias mandavam orar, vão sétimo dia, vão pagar uma missa, esse tipo de coisa. Isso. Então não vale absolutamente nada. Se a própria pessoa gastar dinheiro. Só gastar dinheiro. Se a própria pessoa se condói, né, da situação daquele espírito e começa a orar por aquele espírito, isso faz a diferença, né? Exato. Bom, outra pergunta: esse espírito é suscetível de melhora? Né? Será que dá para investir nesse espírito, né? Aí a resposta: por que não? Não o são todos, este como os outros. Contudo, é preciso enfrentar dificuldades. Mas, por mais perverso que seja, o bem em retribuição ao mal acabará por tocá-lo. Então, quer dizer, o bem por retribuição ao mal significa você mesmo, quando estiver orando por ele, poderá receber a contrapartida disso daí, né? Então, quer dizer, você pode ter uma série de problemas, né? Mas o bem acabará tocando-o, né? Se persistir. Que orem primeiramente e o evoquem dentro de um mês. Então, São Luís sugeriu aqui que começassem a orar por ele, e depois de um mês de orações por ele, evocassem novamente. Né? Então, que orem primeiramente e o evoquem dentro de um mês. Assim podereis julgar da mudança que nele se terá operado. Muito interessante, né? Assim, a prece vai produzir efeito, ou a prece poderá produzir efeito. A prece, né, que... Astênio, você diz para mim, se eu estiver errado, a prece é o quê? A oração. A oração é o quê? O pensamento, né, positivo para aquela pessoa que não se sensibilizou e
sensibilizou com o mal. Sim, é um espírito que ele está se sentindo perdido na vida, que ninguém liga para ele, ninguém o ama, ninguém o quer, né? E, muito pelo contrário, todos o odeiam. De repente surge alguém que mostra alguma simpatia por ele, né? Que de algum modo se sensibiliza com o sofrimento dele. Isso faz diferença, né? Bom, aí outra pergunta, a São Luís. Esse espírito é sofredor e infeliz. Podeis descrever o gênero de sofrimentos que ele suporta? Aí a resposta: está convencido de que deverá ficar eternamente na situação que se encontra. Então o sofrimento dele está no convencimento dele de que ele nunca mais poderá ser feliz. Vai estar fadado à eternidade. Isso, em razão do mal que ele praticou, do crime que ele praticou, ele está condenado a eternamente ficar naquela situação. Sim. Então está convencido de que deverá ficar eternamente na situação em que se encontra. Vê-se constantemente no momento em que praticou o crime. Então ele foi condenado a não conseguir se ausentar do lugar do crime e da visão do crime. Isso é desesperador. Isso é desesperador, né? Vê-se constantemente no momento em que praticou o crime. Qualquer outra lembrança lhe foi apagada e interdita qualquer comunicação com outro espírito. Viu? É dura, a pena aqui foi dura. Na terra só pode estar naquela casa, e quando no espaço, nas trevas e na solidão. E quando ele sai daquela casa, quando ele consegue sair daquela casa, tudo para ele é escuro, como se ele estivesse cego, né? E só. Ele não pode ter contato com ninguém. Olha só, é muito parecido, você sabe disso, que você já leu, com o martírio do suicida. Sim. Então, aí o nosso tempo vai avançando, mas dá para ver um pouquinho mais ainda. Perguntam a São Luís: de onde vinha antes da última encarnação? A que raça pertencia? Aí resposta: havia tido uma existência entre as tribos mais ferozes e mais selvagens, e precedentemente vinha de um planeta inferior à Terra. Então, o bichinho, numa existência precedente, ele era de uma tribo feroz de selvagens. E antes dessa, em que ele era... Devia ser carnívoro, né? Ah, certamente, né? Canibal. E antes dessa existência dele na Terra, numa tribo feroz e selvagem, ele era de um planeta inferior à Terra e veio à Terra, né? Reencarnou numa tribo e depois reencarnou lá em Castelnaudari. Né? Aí deu no que deu. Bom, se esse espírito, outra pergunta, se esse espírito reencarnasse, em que categoria de indivíduos iria encontrar-se? Resposta: vai depender dele e do arrependimento que experimentar. Então São Luís não podia afirmar, vai acontecer tal coisa. Depende, né? Se ele se arrepende profundamente e resolve mudar o rumo da vida dele... Da existência, né? Ele estará numa categoria. Se ele resolver continuar sendo duro, rebelde, malvado, vai ser outra categoria. Linda essa resposta, né? Sim. Aí Kardec pergunta: em sua próxima existência corporal, poderia ser o que se chama um homem de bem? Aí já exagerou, né? Aí o São Luís responde: isto seria difícil. Nota que ele não fala que é impossível, né? Isto seria difícil. O que quer que faça não poderá evitar uma existência bastante tempestuosa. Então a situação dele estava complicada. Não vai virar anjinho de uma hora para outra, não. Claro. E aí nós vamos terminar... E nenhum de nós, né? Nenhum de nós. E ainda mais ele naquela situação complicada que ele estava, né? E aí, só para a gente terminar por hoje, tem uma observação do Kardec, logo após essa resposta do São Luís, que seria difícil e tal. Kardec coloca uma observação dizendo o seguinte: a senhora X, médium vidente que assistia à sessão, viu esse espírito no momento em que queriam que escrevesse. Sacudia o braço do médium, seu aspecto era aterrador, vestia uma camisa coberta de sangue e tinha um punhal. Então, isso aqui, essa médium vidente, enquanto esse médium provocava esse tormento todo lá na sessão, essa médium estava vendo tudo que aconteceu. E como ele se vestia, né? Ele estava travestido. Então com a camisa coberta de sangue, o punhal na mão, parado no tempo, né? E essa visão dela vai ser interessante para a gente entender outras coisas posteriormente. Mas vai ser nos nossos próximos programas. Exatamente no próximo programa que eu vou te cobrar. Terminamos por aqui.
a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês, contribuam com o Clube da Fraternidade, 3386-1422. 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.